Ressuscitastes, ó bom pastor, e destes a vida por vossas ovelhas. Nós somos o vosso povo e o vosso rebanho. Pelas águas do batismo nos abristes a jornada rumo à terra prometida, exultantes pelo dom da vossa Páscoa. Nossa vida foi da graça revestida. Ressuscitastes, ó bom pastor, e destes a vida por vossas ovelhas. Nós somos o vosso povo e o vosso rebanho. Irmãos e irmãs, bom dia. No quarto domingo da Páscoa, a liturgia destaca a figura de Cristo Bom Pastor, que ao se encarnar, anunciar o reino e dar a vida pela nossa salvação, assumiu as características do verdadeiro pastor, prometido por Deus e anunciado pelos profetas. O bom pastor conhece e ama suas ovelhas e chama-as pelo nome. Para ele, elas não são número, mas pessoas amigas. Ele as apacenta, as defende, procura as que estão perdidas e dá a vida em favor de todas. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. A luz e a graça vossa sem fim me seguirão, e o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, invocamos o Senhor, nosso Deus, para que abençoe esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo, especialmente nesse dia de oração pelas vocações. Que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito Santo que recebemos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja, confessando os nossos pecados. Vem Espírito de Deus, fazer a grande conversão. Vem Espírito de Deus, pela poderosa intercessão do nosso Senhor. Liberta e
restaura os corações, derrama efusão em todos nós, envolva-nos em tuas grandes asas, aquece-nos e queima com teu fogo. Vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo vem, Desfaz toda a impureza. Vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo vem, Derrama teus santos dons. vem Espírito de Deus, fazer a grande conversão. Vem Espírito de Deus, pela poderosa intercessão do nosso Senhor. Liberta e restaura os corações, derrama efusão em todos nós, envolva-nos em tuas grandes asas, aquece-nos e queima com teu fogo. Vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo vem, Desfaz toda a impureza. Vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo vem, Derrama teus santos dons. Vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo vem, Desfaz toda a impureza. Vem Espírito Santo, vem. Espírito Santo vem, Derrama teus santos dons. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos agora ao nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Aleluia, canto a paz do Senhor, canto a glória do amor, canto a ressurreição de Jesus Redentor, meu Senhor. Canto a paz do Senhor, canto a glória do amor, canto a ressurreição de Jesus Redentor, meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, chegou o nosso momento de oração. O que é que você vai colocar no altar do Senhor neste domingo? Neste domingo festivo, em que comemoramos o Dia das Mães, em que estamos recebendo um novo Papa, Leão XIV. Para fazer um bom pedido de oração, comece com um coração sincero e cheio de gratidão, expressando a sua fé, a sua confiança em Deus. Seja claro
e direto, seja objetivo no seu pedido, especificando o que você busca e quais as suas intenções. Termine também com gratidão e lembre-se de que a oração é um diálogo, então converse com Deus com sinceridade, elevando os seus pensamentos também em Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus e de todos nós peregrinos, para que ela abençoe não apenas as nossas mamães que estão vivas, mas também aquelas mamães que já partiram e hoje moram com Deus. De nossa parte, oremos pelas seguintes pessoas: minha mãe, Sebastiana Rodrigues, Neuza Mesquita Moreira, Maísa Moreira, Paloma Silva Machado, Silvana Bordigoni, Evania Aparecida da Silva Martins, Creide Siqueira, Rose Santana, Cícera Telécio e Gisiane Telécio Pereira da Silva, e todas as mães deste Brasil gigante pela própria natureza. Também oremos pelos aniversariantes desta semana: Ronaldo Dias, Humberto de Campos, Netinho Toledo, Rogério Querso, meu amigo Bode, Iago Sunemi, Malu Noivas, Carolina Massani, Maria do Socorro Maia, Dr. Castilho José Júnior, Dr. Enéas Castilho Chiarini, Maria Regina Fernandes, Dom Antônio Carlos e Dom Simeão Pereira de Lima, que são da IVCM. Oremos também por Júlio César Sobral e Bruno Moreira Machado e Lupércia. A todos, votos de muita saúde, felicidade, os nossos parabéns e as bênçãos de São Bom Jesus, São Francisco e Nossa Senhora das Dores. Oremos. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Deus eterno e onipotente, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos as ovelhas, disse o bom pastor. E mais que isso, na igreja somos elevados à dignidade de filhos do bom pastor. Somos filhos de Deus. Atentos e confiantes, ouçamos a liturgia de hoje. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso, e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor.
Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Segunda leitura. Livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10, versículo de 27 a 30. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, este Evangelho de hoje nos motiva a fazer uma reflexão para saber se realmente somos ovelhas de Jesus. Jesus é firme quando nos diz: eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu conheço e elas me seguem. Diante dessas palavras de Jesus, nós concluímos que somente quem escuta a sua voz
o obedece, poderá se considerar ovelha do seu redil. Em algumas ocasiões, nós temos escutado os ensinamentos de Jesus e queremos obedecê-lo. No entanto, chegamos à conclusão de que muitos ainda não o seguem fielmente. Quem crê em Jesus e assume o seu projeto de salvação, precisa também obedecê-lo, seguindo a palavra que ele deixou, mesmo que seja difícil. E que outras coisas não possam nos parecer mais oportuno e agradáveis do que ouvir o seu chamado e o seguir. Não podemos ser ovelha pela metade. Em algumas coisas nós obedecemos, já em outras nem tanto. Muitas vezes nos desviamos do caminho traçado por questões ideológicas que possam aparentemente nos proporcionar prazeres maiores ou para nos sentirmos inclinados pelo momento vivido. Não podemos também fingir que somos ovelhas, pois Ele nos conhece por inteiro e sabe das nossas intenções e de que forma poderemos reagir no futuro, muitas vezes pagando com a ingratidão, com o pouco caso, em busca de uma felicidade aparente e momentânea, já que nada nos acontece por acaso. Muitas vezes também seguimos facilmente os pastores do mundo, como a moda, as propagandas, as novidades que nos são oferecidas, e, no entanto, esquecemos de que somos ovelhas de um único pastor e que somente Ele pode nos conceder a vida feliz de que necessitamos. Meus irmãos e minhas irmãs, se tivermos plena consciência de que escutamos a voz de Jesus e o seguirmos, vivendo a sua palavra, podemos ter confiança de que somos ovelhas dadas pelo Pai Celestial a Jesus, e por isso ninguém vai nos arrancar das suas mãos. A palavra nos ensina: buscai primeiro as coisas de Deus, que as demais lhe serão acrescentadas. O quarto domingo da Páscoa é conhecido como o Domingo do Bom Pastor. O evangelho desse dia contém em todos os ciclos litúrgicos um conjunto de discursos de Jesus sobre a imagem do pastor e das ovelhas. Na passagem deste domingo, Jesus se refere à proteção que Deus exerce sobre os homens e mulheres que se refugiam nele. A imagem do pastor e das ovelhas tem muitas raízes bíblicas. Personagens importantes da história de Israel foram pastores, como, por exemplo, Abel, Jacó, Moisés, Davi. O próprio Davi e seus descendentes seriam, como também foi Josué, pastores do seu povo. E, no entanto, é a Deus que muitas vezes se atribui a função de pastor que cuida de suas ovelhas, os seres humanos. O fato de os discípulos de Jesus sobre o bom pastor serem apresentados durante a Páscoa tem, portanto, um significado muito profundo, como explicava Bento XVI. Neste aspecto, nós somos levados imediatamente ao centro, ao ápice da revelação de Deus como pastor do seu povo. Este centro, esse ápice, é Jesus. Precisamente Jesus, que morre na cruz e no terceiro dia ressuscita do sepulcro. Necessita com toda a sua humanidade e, deste modo, envolve cada um de nós, cada homem, na sua passagem da morte para a vida. Como destacava o Papa Francisco, as palavras de Jesus deste domingo comunicam-nos um sentido de absoluta segurança e de imensa ternura. Nossa vida plenamente segura nas mãos de Jesus e do Pai, que são uma só coisa, um único amor, uma única misericórdia, revelados de uma vez para sempre no sacrifício da cruz. Por isso, já não temos medo, a nossa vida agora está salva da perdição. Nada e ninguém nos poderá arrancar das mãos de Jesus, porque nada e ninguém pode vencer o seu amor. O amor de Jesus é invencível e nunca estamos sozinhos.
Deus sempre nos dá proteção e coragem para sobrevivermos aos conflitos e desenganos da vida. Ai daqueles que promovem a discórdia e não sabem reconhecer as benevolências recebidas. Sua felicidade é puro engodo. Esta intimamente protetora de Jesus com as suas ovelhas nos levará também a viver com grande esperança a nossa salvação e a nossa luta para agradar a Deus. É esta intimidade que nós temos, protetora das mãos de Jesus. A virtude da esperança, a certeza de que Deus nos governa com a sua providente onipotência, de que nos dá os meios necessários, fala-nos dessa contínua bondade do Senhor para com todos os homens, que participa para comigo, sempre disposto a ouvir-nos, porque jamais se cansa de escutar. Interessam-lhe as tuas alegrias, os teus êxitos, o teu amor e também os teus apertos, a tua dor, os teus fracassos, as suas decepções, mas que você ouça o seu chamado e escute a sua voz. Por isso, não espere nele apenas quando tropeçares com a tua fraqueza. Dirige-te a teu Pai Celestial nas circunstâncias favoráveis e nas adversas, acolhendo a sua proteção misericordiosa e a certeza da nossa nulidade pessoal. Não se requer grande humildade para reconhecer esta realidade. Somos uma autêntica multidão de zeros, porque à esquerda do nosso eu estará Cristo, o Senhor. O Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio, a quem temerei? Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, a Jesus, o bom pastor, que Ele nos conceda a graça de sermos fiéis à sua palavra e o sigamos para onde Ele quer nos levar. Ele é o pastor que, através das pessoas mais simples e até despreparadas aos nossos olhos, pode nos orientar e aconselhar. Jesus veio ao mundo e escolheu os mais pobres e até ignorantes para entregar a sua igreja. Portanto, nos coloquemos sob as asas do Espírito Santo e nos tornemos, em nome de Jesus, com simplicidade, instrumentos seus na evangelização dos nossos irmãos e irmãs, para que acolham como o bom pastor. Amém? Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de nós fazermos o nosso credo, eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do novo Papa. Escolhido um novo Papa da Igreja Católica no Vaticano durante o conclave em Roma na última quinta-feira, 8 de maio, a Igreja Católica Apostólica Romana já conta com um novo pontífice, um líder norte-americano, cardeal Robert Francis Prevost, Habemus Papam, que agora adotou o nome de Papa Leão XIV. Os católicos na Praça de São Pedro e em todo o mundo estão em festa. O repique de sinos confirmou o sinal da fumaça branca da chaminé instalada na Capela Sistina. O novo pontífice foi eleito e o mundo, fiéis católicos de todas as denominações, estão em oração pelo seu pontificado. Os sinos das igrejas em todo o mundo não pararam de repicar anunciando o novo Papa, que é agostiniano. A Igreja Vétero-Católica Missionária, na pessoa do nosso patriarca Dom José Fernando de Faria, saúda o novo Papa Leão XIV, desejando-lhe muita saúde, serenidade e que sua missão venha de encontro com os anseios do fiel povo católico, que, tristes ainda com a partida do Papa Francisco, o aguardava com ansiedade. O novo Papa é visto como alguém que continuará o legado deixado por Papa Francisco.
Vida longa ao novo Papa é o que nós desejamos. Que Deus, nosso Pai Celestial, o abençoe, agora e para todos sempre. Amém. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos aqui reunidos como parcela do rebanho do Senhor, façamos súplicas a Deus Pai por Jesus Cristo, o bom pastor. Senhor, ajudai-nos a viver o amor. Vamos repetir? Senhor, ajudai-nos a viver o amor. Pela Igreja, para que, deixando-se conduzir pelo bom pastor, se renove e ofereça aos homens caminhos de vida nova. Oremos ao Senhor. Senhor, ajudai-nos a viver o amor. Pelo nosso arcebispo primaz, presidente da IVCM, para que, fiel ao seu encargo de pastor, possa congregar todos os homens no amor e na paz. Oremos ao Senhor. Senhor, ajudai-nos a viver o amor. Pelo nosso bispo diocesano Dom Neilo, para que o Senhor o ajude a não desanimar no trabalho, junto do rebanho que lhe foi confiado. Oremos ao Senhor. Senhor, ajudai-nos a viver o amor. Por todos os demais servidores do povo de Deus, para que encontre no bom pastor o seu verdadeiro modelo. Oremos ao Senhor. Senhor, ajudai-nos a viver o amor. Por nossas mães, com gratidão, cheias de bondade e do amor de seus filhos, possam ser abençoadas pelo bom pastor, com saúde e reconhecimento. Oremos ao Senhor. Senhor, ajudai-nos a viver o amor. Senhor, nesse dia tão especial, recordamos também as mães que já partiram para a sua morada eterna. Que a sua alma descanse em paz e que seu amor continue a iluminar a vida dos seus filhos. Que possamos sempre lembrar e amar a sua presença em nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor, ajudai-nos a viver o amor. Por todo o rebanho do Senhor e, particularmente por nós, aqui reunidos, para que o Senhor nos faça participar conscientemente da missão pastoral da Igreja. Oremos ao Senhor. Senhor, ajudai-nos a viver o amor. Para que saibamos ouvir e reconhecer a voz de Jesus Cristo, nosso pastor. Oremos ao Senhor. Senhor, ajudai-nos a viver o amor. Ouvi, Senhor, as súplicas que vos dirigem aqueles que chamaste para formar o vosso rebanho, a Santa Igreja. Abençoe todas as mães, em especial as mães que precisam da tua ajuda, Senhor. Que a tua força e a tua paz as acompanhem em todos os momentos. Que a tua luz as guie e as proteja sempre, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Damos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. É verdadeiramente digno e justo, razoável e salutar dar-vos graças em todo tempo e lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela obração do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela vossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, Pai de misericórdia. Dai vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos oferece em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoe essas oferendas apresentadas em vosso altar. Abençoai nossa oferta, ó Senhor. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a a um só corpo e governando-a por toda a terra. Nós a oferecemos também pelo vosso servo, patriarca arcebispo José Fernando, a mim, bispo diocesano de Minas Gerais, e por todos que guardam a fé, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e os diáconos, os outros ministros e o povo de vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, em especial as mães que hoje homenageamos, pelo novo Papa. Reconduzir a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Ele vos oferece convosco este sacrifício de louvor para si, e todos os seus elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhor Jesus Cristo, e São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simeão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Simão e Cipriano, Lourenço, Crisocono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai estes dons, ó Senhor. Na noite em que ia cear e que foi entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos santas e veneráveis, e erguendo os olhos ao céu para ti, ó Deus, seu Pai onipotente, dando-te graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, isto é o meu corpo.
Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomando também este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, e novamente dando-te graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isto, fazei-o em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, que se fica esperando a sua volta. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos, e sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Santificai nossa oferta, Senhor. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não nós por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires. Por Cristo, Senhor nosso, Concedei-nos o convívio dos eleitos. por ele não cessais de criar e santificar estes bens distribuídos entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Hoje Cristo nos uniu. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, me desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, me desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e sereis salvos. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente. Com grande graça após uma consagração feita por Pedro, por Tiago, por João, a mãe que alimentou Jesus em seu ser, comunga agora o Deus, comunhão. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do Filho que um dia ela gerou, foi ela quem primeiro comungou. Eu imagino que naquela refeição estava junto àquela que sempre o seguiu, a mãe que deu à luz o Cristo, meu Senhor, comeu do pão que o Filho serviu. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do Filho que um dia ela gerou, foi ela quem primeiro comungou. Quanta alegria de Maria que gerou o Deus que em seu ventre um dia alimentou. Ser nós
novamente sua morada. Por isso és bendita e agraciada. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do Filho que um dia ela gerou. Foi ela quem primeiro comungou. Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito da vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com o sacramento pascais, por vossa graça vivam unidos em perfeita união. O bom pastor, velai com benevolência pelo vosso rebanho, e dignai-vos conduzir aos prados eternos as ovelhas que remistes, com o precioso sangue do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras, e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. Andei duvidando, eu me lembro das coisas mais puras que me ensinaram. Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. O amor cresce com a gente. A mãe nunca esquece um filho ausente. Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. Nas Ave Marias
eu rezo. Esqueço as palavras e adormeço. E embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de ti, Maria, não esqueço. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudade daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. 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 Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebramos o Dia das Mães. Hoje também fazemos memória a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, com o título de Nossa Senhora das Dores e Rainha dos Apóstolos. Dessa forma, celebramos a maternidade humana à luz da maternidade da Virgem Maria. Do alto da cruz, disse Jesus a João: Filho, eis aí a tua mãe. João 19, 27. Ao dizer isso, Jesus nos concedeu o privilégio de termos Maria como nossa mãe e mãe da igreja, pois todos nós, os batizados, formamos a igreja de Cristo. Deus Pai fez aliança definitiva com a humanidade através do sim da Virgem Maria, que disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. A partir dessas palavras, percebemos que toda maternidade humana é um sim à vida. Significa que toda mãe, ao permitir que a vida seja concebida em seu ventre, está colaborando com Deus no processo da criação. Está educando uma pessoa para ser alguém realizado na vida. Está oferecendo um filho, uma filha para a sociedade. Está se dispondo a dar a sua vida diariamente no cumprimento silencioso do seu dever, na oração, no trabalho doméstico ou profissional, no sacrifício das dificuldades que se apresentam na vida. Ou seja, está disposta a amar de modo incondicional esta vida que gerou, para que cresça em idade, sabedoria e graça diante de Deus e das pessoas. A Virgem Maria também estava lá aos pés da cruz, fiel ao seu filho Jesus, guardando tudo aquilo que não compreendia em seu coração. Isto mostra que Maria amou de modo incondicional o seu filho. Mostra que mãe não trai os seus filhos, a sua família, a sua fé. Amar é dar a vida, é ser capaz de arriscar-se, de sacrificar-se, de entregar-se a cada dia, de renunciar a si mesma para dar ao filho e à filha o que é necessário para que possa crescer e desenvolver-se de modo integral. Por isso, mãe é aquela mulher que, sem temor, acolhedora, que preserva, defende e educa a vida que Deus lhe confiou, que se doa por ela diariamente. O exemplo do amor incondicional que Deus tem por cada uma e cada um de nós, principalmente pelas mães. Lembremos-nos das bodas de Canaã. A exemplo da Virgem Maria, mãe é aquela mulher que sempre está atenta às necessidades de seus filhos. Aquela mulher que reza, que intercede junto a Jesus para que os seus filhos tenham um emprego, saúde, êxito em seus estudos e empreendimentos, nos seus relacionamentos. Enfim, que sejam felizes em suas escolhas e nas suas decisões. Mãe é aquela mulher que conduz os seus filhos e a família a acolherem sempre os melhores, escolherem sempre os melhores caminhos, que dá uma direção certa para seus filhos e filhas para alcançarem a felicidade. À luz da palavra de Deus que diz: fazei o que ele vos disser. João 2,5. Sabemos, no entanto, que na vida nem tudo são flores.
Muitas coisas acontecem na vida, fogem ao nosso alcance. Muitos problemas surgem, às vezes tudo vai mal para uma mãe ou para um filho. Muitos filhos e filhas são abandonados, rejeitados, esquecidos, sabemos disso. Não encontram na figura da mãe aquilo que ela deveria ser. Essa é uma realidade que infelizmente nós temos visto. No livro da profecia de Isaías, Sião diz: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. E respondeu-lhe o Senhor: pode uma mulher esquecer-se daquele que a amamenta? Pode não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Isso está em Isaías 49:15. Isso quer dizer que se nós nos sentirmos em algum momento da vida abandonados ou rejeitados pela figura materna, não devemos esquecer que Deus jamais nos abandonou ou nos abandonará. Pois além de sermos filhos e filhas dos nossos pais biológicos, somos também filhos de Deus, Pai, pelo batismo. E quanta gente adota na vida que muitas vezes são mais do que os próprios pais. Quanta gente faz isso? Adotam filhos e eles se tornam mais do que pais. Por isso, devemos acreditar sempre que, ainda que as nossas referências humanas de pai e mãe nos esqueçam, Deus jamais se esquecerá. Deus jamais nos abandonará. O próprio Jesus nos encontrou em auxílio no ser humano e por isso disse: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Mateus 8:20. Meus irmãos e minhas irmãs, mães, temos que viver na certeza de que as dificuldades e os sofrimentos passarão, pois só Deus permanece. E Jesus será sempre o bom pastor a nos guiar e nos proteger. E que não há porta fechada que Deus não possa nos abrir e nos fazer ainda mais felizes. É Ele que nos conduz, ilumina, abençoa e nos ama. É Ele que ensina cada mãe e cada filho e filha o que significa amar verdadeiramente. Ó Mãe de Jesus, Maria, interceda por todas as mães, guia-as, proteja-as, fortaleça-as nos momentos de alegria e de dificuldade. Que a tua ternura e o teu amor as inspire a amar seus filhos com a mesma força com que amastes o teu Filho Jesus, Senhor. E que todos os filhos possam amar as suas mães de igual forma. Obrigado por todas as mães que nos deram a vida, que nos amam e cuidam de nós. Agradeço especialmente pela minha mãe, que é o meu porto seguro, meu refúgio e minha maior inspiração. Que Deus seja sempre abençoada e feliz. Amém? Amém. Mãe de Jesus, escolhida do Pai, no teu silêncio o céu se abriu. Com teu sim o amor renasceu e a vida nasceu no meu coração. Nos teus braços o verbo aprendeu a sorrir, a amar e a viver. Ensina-me, mãe, a ser como tu, amar sem medida, guiar com Jesus. Quero formar meus filhos no Senhor, como formaste o Salvador. Ensina-me a crer, a cuidar, a esperar, a ser coração que só sabe amar. Às vezes me perco, me falta a força, mas olho pra ti e encontro a paz. Tu que choraste ao pé da cruz, sabes o peso de amar até o fim. Me ensina a guardar em silêncio tudo aquilo que é só
pastor, convida-nos hoje a fazer parte do seu rebanho e aprender dele o jeito de ser igreja. Ele nos abriga em seu amor, e suas palavras nos animam a sermos peregrinos da esperança. Nesse dia de oração pela perseverança dos vocacionados ao serviço do Reino de Deus, celebramos também em comunhão com todas as mães, vivas e falecidas, o nosso amor de filhos, com muito carinho e gratidão, desejando-lhes um feliz Dia das Mães. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda, por sua graça, a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais do céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé e ressuscitastes no batismo. Amém. O Senhor, nesse dia especial, celebramos as mães, mulheres que nos deram a vida e que nos amam incondicionalmente. Agradecemos por sua dedicação, paciência e amor inabalável. Abençoa-as com saúde, paz, alegria e que a força de Deus a envolvam sempre. Amém. A bênção de Deus Pai Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e conosco, permaneçam para sempre. Aleluia, aleluia. Ide em paz. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Meus irmãos, minhas irmãs, o meu muito obrigado. Que Deus possa estar no seu lar, na sua casa. Que nós possamos estar sempre juntos aos domingos, às 10h30 da manhã, celebrando a palavra, celebrando a Santa Missa em seu lar. Que o novo Papa, esse chefe, esse exemplo católico, venha trazer a todos nós novos rumos, uma igreja mais unida, que todos nós católicos possamos estar sempre radiantes da sua bênção, da sua companhia, da sua amizade. Até domingo que vem, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. Muito obrigado por compartilhar as nossas missas. Um bom domingo e até a semana que vem, se Deus nos permitir. De paz. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se parecer tua vida inútil caminhar, pensa que abres caminho, outros te seguirão. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar.
Deus